Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje quarta-feira, dia 7 de fevereiro, e é exatamente como vínhamos alertando. Os mercados vão seguir com forte volatilidade nessas sessões que transcorreram e nas próximas também, até encontrarem um ponto de equilíbrio nos diferentes segmentos. Segmento de bolsa, câmbio e juros, basicamente. E isso ocorreu hoje a despeito de termos boas notícias no segmento externo. Tivemos Angela Merkel conseguindo formar o seu governo de coalizão, mas tendo que entregar o Ministério das Finanças ao Partido Social Democrata, e isso começa um governo fraco. A União Europeia elevou a sua projeção de crescimento para a zona do euro. No ano de 2018 passa a ser de 2,3 ao invés de 2,1. E no ano de 2019 também uma alta de 2 pontos percentuais. O Banco Central inglês, por sua vez, que realiza a reunião de política monetária amanhã, deve confirmar uma política gradualista, e isso significa que a flexibilização monetária vai permanecer. E nos Estados Unidos tivemos hoje uma conclusão importante por parte do Senado americano, líderes bipartidaristas chegaram a um acordo para o orçamento nos próximos 2 anos, principalmente no que diz respeito ao Exército, ao financiamento do Exército, e isso vai acomodar um pouco os mercados. Além disso, tivemos vários dirigentes de bancos centrais regionais falando, todos eles com uma postura bastante prudente, inclusive citando que a volatilidade dos mercados não afeta a economia, aliás, como já vínhamos alertando isso. Por trás de tudo isso tem um cenário de recuperação global bastante importante. Por aqui, o Banco Central anunciou que a base monetária do mês de janeiro observou uma contração de 8,2%. Saiu também o índice ICBR, o índice das commodities, com uma alta no mês de janeiro de 0,92%. E tivemos muitos políticos versando sobre a reforma da Previdência. O relator da reforma da Previdência, Arthur Maia, indicou os pontos que foram mudados em seu relatório, também indicou os pontos que são inegociáveis, como idade mínima e também uma posição mais igualitária entre o regime geral e o regime dos servidores públicos. Manteve-se a data de 19 e 20 de fevereiro para discussão e votação, mas essas discussões podem se alongar um pouco mais até o final do mês de fevereiro. Um outro dado importante foi do ministro Fux, que vai presidir o TSE, dizendo que o ficha suja está fora do jogo democrático brasileiro e, com isso, afasta a possibilidade de o ex-presidente Lula se candidatar. Também tivemos declarações importantes do governador Geraldo Alckmin, se intitulando como um possível candidato reformista e também privatista. E, aliás, isso é importante porque em eleições passadas Alckmin fugiu desse tema. Falando de mercados, um resumo do dia, faltando pouco tempo para chegarmos ao call de encerramento na Bovespa, na B3, uma queda de 1,60%, índice a 82.542 pontos, cerca de 2 mil pontos abaixo da máxima do dia, que foi de 84.409 pontos. Faltando cerca de 1 hora para encerrar o mercado americano, o Dow Jones ainda mantinha alta de 0,21%, e Nasdaq novamente em queda de 0,57%. Petróleo WTI negociado em Nova York com uma forte queda, chegou a cair mais de 3% ao longo do dia e no final do dia estava em queda de 2,73%, barril cotado a $61,66. Euro negociado a 1,227 do dólar, em queda, portanto. Notes americanos com taxa de juros em alta para os títulos de 10 anos de 2,83%. Por aqui, os depósitos interfinanceiros para diversos vencimentos, todos eles com queda da taxa de juros, e o dólar alternando novamente um movimento de alta de 0,98%, moeda americana cotada a R$ 3,28. Na agenda de amanhã,
vamos ter a divulgação da primeira prévia do IGPM do mês de fevereiro, a inflação oficial medida pelo IPCA do mês de janeiro e antes disso, daqui a pouquinho, vamos ter a decisão do Copom sobre política monetária, a possibilidade de uma queda de 0,25 para 6,75 na taxa Selic, mas o mais importante é tentar vislumbrar se esse será a última redução do ano da taxa Selic ou se ainda teremos outras. Nos Estados Unidos saem os pedidos de auxílio-desemprego da semana anterior e também vamos ter novamente discursos de dirigentes regionais. E durante a noite vamos ter a inflação medida no atacado e no consumidor da China referente ao mês de janeiro. Eram essas as principais considerações. Tenham todos uma boa noite. Vamos estar de volta amanhã bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.